processo de gestão. Um sobrinho que eu nomeei diretor é uma figura dificilmente demissível sem que houvesse um atrapalho familiar. Fazer isso com um amigo é provavelmente colocar em xeque uma relação de amizade de décadas. E como cobrar mais se o diretor não é remunerado? Era uma situação contraditória. Nos primeiros 2 anos de gestão, tivemos um modelo híbrido, em que tínhamos um comitê de gestão formado por profissionais com o nível daqueles que eu relacionei aqui, uma estrutura de gerência essencialmente profissional, mas ainda convivendo com a figura do diretor, que não tinha maiores compromissos, senão a paixão que ele devotava. Cuidamos de mudar os estatutos dos Santos e tornar um instrumento que garantisse, daqui para frente, a continuidade de um processo administrativo transparente, confiante e profissional. Hoje o Santos é um clube administrado profissionalmente em todos os seus setores. Não existe mais a figura do diretor não remunerado. Existe um comitê de gestão formado por 9 pessoas e daí para baixo 2 supervisores, 2 superintendentes e os gerentes todos, que fomos buscar no mercado com critérios de empresa, imaginando de que, traçados os objetivos, havia um compromisso implícito de cumpri-los sob pena de rompermos o contrato de trabalho, como acontece na vida real. Bom, eu entendo que com isso o Santos, de certa forma, acabou criando um paradigma. E os resultados vieram, provavelmente, muito mais cedo do que a gente imaginava. Era um projeto de mudança de rumo que certamente levaria 5 a 10 anos para ser totalmente implementado. Mas como Deus é santista, se fosse São Paulino, arrumaria uma encrenca, em São Caetano, São Bernardo, Santo André e outros santos, ele preferiu ser santos, abrangendo toda a comunidade celeste. Como há também uma outra demonstração da preferência divina, num famoso sermão de São Paulo aos Coríntios, em que ele diz claramente: sede santos, transmitindo a palavra de Deus. E finalmente o milagre da multiplicação, que todos conhecem. Jesus, pregando a uma multidão de famintos, resolveu alimentá-los primeiro e multiplicou o pão, o símbolo básico da alimentação. Teve a oportunidade de multiplicar outro alimento, e não me consta que tenha pensado em outro bicho que não o peixe. A multiplicação dos peixes deu o sinal definitivo de que o Santos é um time sobrenatural. Descontada a brincadeira, e voltando aos fatos, a gente começou um processo de montar, ao mesmo tempo, um elenco que fosse competitivo e, ao mesmo tempo, realinhar as finanças do clube, que sofriam um processo de inadimplência absolutamente insuportável e levaria, provavelmente, o Santos a uma situação pré-fragmentar no espaço de tempo muito curto. Bom, a gente parte do pressuposto de que gestão é uma atividade imperial. O presidente pode tudo, manda tudo, resolve tudo, escala o time, bate, escanteio e cabeceia na área. O presidente tem que ter capacidade de liderança para comandar um grupo de pessoas comprometidas com um objetivo comum. Nós, eleitos, assumimos o compromisso, primeiro, de implantarmos no clube os processos de governança corporativa, hoje tão necessários em qualquer grande empresa. O presidente é o líder, tem o poder de aprovação ao veto, mas não decide sozinho. As nossas decisões são sempre colegiadas. Nosso comitê de gestão tem 9 pessoas, eu sou um voto entre 9. E se o resultado de uma determinada questão gerar uma polêmica, terminar 5-4 para uma das ideias, no exato momento em que isso foi apurado, vira 9-0. Todos solidariamente compram a ideia que prevaleceu. O presidente e o vice, evidentemente, fazem parte do comitê de gestão. Preciso lembrar também que o futebol, além da gestão, é uma atividade coletiva, intrinsecamente coletiva. A evolução física valoriza a transpiração,
a ocupação de espaço e a velocidade. É evidente que tudo isso com técnica, porque sem ela a gente tem um bando de corredores que se matam em campo e não desenvolvem a eficácia dos seus objetivos. Os atletas percorrem média de 9 a 11 km por partida, somente um terço desse tempo andando. E já não se fazem mais os craques apenas por talento. Os craques brilharem, todo o time precisa correr. A união e o foco do grupo no mesmo objetivo são fundamentais para uma conquista. Essa ideia, na verdade, não é nova. Quando o Santos viveu seu período mais glorioso, na década de 50 e 60, se tínhamos de um lado o Pelé desequilibrando as partidas, nós tínhamos outros 10 jogadores que faziam o contraponto para que o Pelé pudesse brilhar. O Santos não foi o Santos que todos conheceram, não houvesse o Coutinho, o Zico, o Pepe, o Gilmar, o Mauro e outros craques ajudando a compor o elenco, posto que o futebol é uma atividade coletiva. Alguns dados que talvez lhes interessem para as conclusões que a gente vai fazer no final. Nós assumimos, em 16 de dezembro de 2009, um time absolutamente desvalorizado e com fraco desempenho, tanto que, ainda na última rodada, corria o risco do rebaixamento. A administração era um modelo tão amador que, quando eu pedi aos antigos gestores uma cópia do fluxo de caixa, me olharam como se eu estivesse falando em aramaico. Não tinha ideia do que era fluxo de caixa. O Santos não tinha fluxo de caixa. Se eu falasse cash flow, então, provavelmente eu seria deportado. 72 milhões de reais em dívidas vencendo a curto prazo. O Santos, nos últimos 2 anos, 2008 e 2009, conseguiu a proeza de acumular um prejuízo operacional mensal de 2 milhões de reais, que se acumulava e que gerava uma dívida que foi financiada com empréstimos em banco, com o aval da antiga administração, que tem propriedades e tem dinheiro para poder funcionar como avalista. Mas era um saco sem fundo. Você tinha que vender atleta para recompor o buraco do caixa, você tinha que pagar juros e você tinha que cuidar da regularidade dos compromissos que assumiu. Resultado, dia 16 de dezembro, no meu primeiro dia, era o dia do meu aniversário, eu assumi o Santos às 4 horas da tarde, o financeiro trouxe a posição do caixa. Eu tinha que conseguir 5 milhões e 800 mil reais em 48 horas, sob pena do Santos perder todo o seu elenco, e não se recolhia fundo de garantia há mais de 6 meses, salário de outubro e novembro e o 13º não haviam sido pagos, a conta do supermercado não era paga há 3 meses, de tal sorte não fossem os jogadores estarem de férias, eles iam passar fome no CT do Rei Pelé, que não tinha comida para botar na mesa. Estava na hora de eu pensar um pouquinho e renunciar algumas horas depois da posse. Mas achei que aquilo era um desafio e a minha vida foi criada sob o sol do desafio que eu sempre gostei de enfrentar. Por um milagre, mais uma vez, talvez a presença divina tenha ajudado, consegui os 4 milhões e 800, nos 5 milhões e 800, numa operação e realmente o dinheiro caiu do céu. E com isso regularizamos primeiro o foco mais agudo do incêndio. Mas tínhamos outros 70 milhões para pagar até o fim de janeiro. Ao mesmo tempo, precisamos ter um elenco para disputar o Campeonato Paulista. O que aconteceu? Efetivamente, as fontes de receita estavam estagnadas, parcerias muito discutíveis tinham sido feitas no ano anterior pelo fatiamento de uma cesta de jogadores em troca de alguns caraminguás para pagar algum risco de quebra de caixa mais grave. Tínhamos um estatuto antidemocrático que permitia reeleições indefinidas e que proibia o sócio de votar, senão depois de 3 anos de contribuição, o que é um absurdo. O direito mais primitivo do cidadão é o voto, é a maneira que ele se faz presente no processo decisório. A ele era proibido votar
antes de 3 anos de contribuição, sendo que o Santos não é um clube social. O Santos não tem piscina, nem quadra de bote, nem mesa de ping-pong para oferecer aos sócios. É só pela paixão que alguém é sócio do Santos. E você exigir desse voluntário, desse herói, pagar 3 anos para só então exercer o direito de voto, era não querer ter mais sócios para que o clube ficasse à mercê das mesmas pessoas que comandavam o clube como se fosse uma barraca de praia. Tínhamos uma posição muito discreta em relação aos outros clubes, as entidades esportivas e as autoridades em geral. Os desafios. Tínhamos que contratar uma comissão técnica, tínhamos que recuperar o elenco e valorizar as categorias de base nesse cenário financeiro que eu desenhei. Mais de 10 milhões em dívidas contratas, 43 milhões em empréstimos. Era necessário, para a gente enfrentar isso, ampliar as fontes de receita a curto prazo, profissionalizar as áreas mais importantes do clube, iniciar os esforços para refazermos o estatuto e torná-lo democrático, recolocarmos a marca do Santos nos patamares de mercado em termos de valores e visibilidade. E, principalmente, tomar um marketing agressivo e a comunicação proativa. Eu me lembro que logo que a gente assumiu, no meu primeiro contato com os presidentes dos outros clubes, os 3 presidentes me recomendaram firmemente que tomasse cuidado com os jornalistas, porque a imprensa normalmente pega as palavras ditas e as transforma e acaba criando mais problema do que vantagem. E eu resolvi ousar, resolvi discordar do conselho que me deram. Eu tenho a consciência de que o Santos é uma sociedade que pertence aos sócios. São eles que me elegem ou me destituem. Portanto, são eles os donos do clube. E tenho, por outro lado, a consciência que o torcedor é o meu cliente. Não há empresa que sobreviva se não der satisfação do que faz aos seus clientes. Se não tiver ouvidos para escutar as suas necessidades, as suas vontades e as suas paixões. E, obviamente, sabemos temperá-las à luz da razão. Então, nós entendimos que este raciocínio e essa convicção haveria de ser o fio condutor do mandato que a gente se iniciava. Passei a atender a todos os jornalistas. A maneira mais simples, mais fácil e mais barata de me comunicar com o cliente é através da notícia, através do jornalista. Nunca deixei de atender nenhum jornalista nesses 2 anos e meio que eu estou no Santos. Tive que mudar algumas vezes o meu celular, porque se confundia, às vezes, disponibilidade com rendição. Havia jornalista de Rondônia que me ligava às 2 horas da manhã, hora nossa aqui, para perguntar se fazia sentido a notícia que o Santos tinha sido vendido. Ou era um jornalista da Espanha, perguntando se o Neymar ia para o Barcelona ou para o Real Madrid. Tive que mudar o número. Hoje a Camila Marinovski, jornalista, é minha assessora. Ela recebe as ligações. Não deixo de responder e atender a todas as demandas. Não porque eu sou bonzinho ou porque eu quero ser popular. Porque eu acho que isso serve ao Santos. É a maneira que eu tenho de me comunicar com os meus clientes. Bom, o preenchimento dos cargos, tínhamos que levar em conta a expertise e a experiência pessoal dos cargos importantes na área pública e setor privado, que formaram o nosso comitê de gestão. Um grupo de apoio formado por alguns dos mais brilhantes executivos do Brasil. A definição de que o grupo seria gerido por preceitos de governança corporativa, sem a figura centralizadora na presidência. Ou seja, eu renunciei aos poderes absolutos que o presidente tinha, em nome de uma perenidade de gestão que fosse transformadora e gerasse efetivamente resultados a médio e longo prazo. Contratação de profissionais de competência comprovada e conhecimento da realidade do clube e do futebol brasileiro. Vocês ouviram há poucos minutos atrás as palavras do Neto, nosso gerente de marketing. Um homem que, a parte de ser um santista apaixonado, é um profissional de marketing de primeiríssima qualidade. E chegou à posição que tem, menos pelo fato de ser santista, e muito mais pela sua competência explícita
que nos levou a receber o prêmio aqui nesse evento. É importante a gente lembrar que o clube de futebol é diferente de outras atividades empresariais. O sócio de uma empresa objetiva, no fim do ano, receber dividendos por conta do lucro gerado nas suas contas correntes. O sócio de um clube de futebol não tem essa pretensão. Ele quer ver a sua remuneração e a contrapartida do dinheiro que ele paga resultando em títulos, em gols, em espetáculo, em valorização do nome próprio. Do orgulho de usar a camisa do clube andando pelas ruas e não ser objeto de chacota ou de maledicência. Este é o norte. Portanto, não dá para você administrar um clube apenas com olhos no fluxo de caixa, sem que você tenha sensibilidade para os anseios últimos dos verdadeiros donos que são os sócios. O amor e a fidelidade de milhões de torcedores e milhares de associados é o combustível que nos move dia a dia. Só que a frieza dos números de uma gestão responsável, eu adotei um princípio PET, que vale para a minha vida, vale para a minha empresa e vale para o Santos, e certamente vale para todos os cidadãos responsáveis, que é não gastar mais do que se arrecada. Quem gasta mais do que se arrecada, como se fez no passado, ou se torna inadimplente, ou tem que vender atleta, vender matéria-prima, para fazer cobrir os buracos da irresponsabilidade deixada no caixa. Então nós temos um princípio, estabelecemos um teto de remuneração salarial, os jogadores que estavam acima desse tiveram que se readaptar à nova realidade, e sem dinheiro para contratar, trouxemos alguns poucos atletas que não estavam muito valorizados nos seus clubes, e efetivamos um conjunto de jogadores que vinha da base e que no ano anterior esquentavam mais o banco de reserva do que participavam direto das batalhas. Isso vale especialmente para o Neymar, para o Ganso e para o André, os três atacantes do Santos. Tínhamos que contratar uma comissão técnica permanente. É muito comum, e o Santos tem essa experiência, contrata-se um grande treinador, ele traz o seu próprio staff, que inclui muitas vezes até o nutricionista. Nós achamos que isso não era razoável. Quando o treinador sai e leva o seu staff, o clube fica órfão. Entendíamos que tínhamos que ter uma comissão técnica permanente, acrescida de 2 ou 3 nomes de confiança do técnico, mas que a estrutura permanente fizesse o seu trabalho, independentemente de quem ia conduzir o time no campo. Pensamos no nome do Dorival Júnior, que tinha tido uma carreira vitoriosa, tinha sido campeão por todos os times que passaram e tinha acabado de levar o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Tive um diálogo absolutamente franco com o Dorival, quando eu o conheci pela primeira vez. Nos encontramos no Rio de Janeiro, eu disse para ele quais eram os objetivos, garanti a ele que eu não minto, minha história de vida não é construída de mentiras, falo a verdade e tenho coragem de falar quaisquer que sejam as circunstâncias. E tinha informações de que ele também era do mesmo estilo. Ele era um sujeito de convicções firmes, um sujeito sério e um profissional obcecado em ganhar e valorizar os jovens jogadores que poderiam ser lançados. Estabelecemos o teto salarial, aproveitamos Neymar, Ganso e André, que eram reservas durante boa parte de 2009, garimpamos algumas revelações em outros clubes, como o zagueiro Bruno Rodrigo, que brilhava na Portuguesa, o lateral Alexandre, já era da seleção de base, no Atlético do Paraná, o Danilo, lateral direito do América, e outros tantos que eu não vou citar para não ficar enfadonho. Contratamos alguns atletas de qualidade que estavam sem condições de oportunidade em seu time, como o zagueiro Durval do Esporte e o Arouca de São Paulo. E reaproveitamos os atletas que saíram da Vila absolutamente desacreditados, como o Wesley e Adriano. Apostamos que eles já tinham tido capacidade de recuperar sua confiança, desenvolver plenamente o seu futebol. Aí surgiu o primeiro desafio, em que a ousadia tinha que aparecer. Nós sentimos que esse elenco começara bem o Campeonato Paulista, ainda não tinha
experiência e musculatura suficiente para poder se candidatar ao título. Era importante que a gente trouxesse um nome que fosse rigorosamente exemplar em termos técnicos e em termos de formação de um clima diferente de um vestiário comum de um clube de futebol. Deduzimos que o Robinho, que andava macambuzo no banco de reserva do Manchester City, mas que tinha dado alegrias incomensuráveis aos santistas e que ambicionava disputar a Copa do Mundo da África, provavelmente não seria chamado se estivesse no interior friorento da Inglaterra. Fizemos a operação de trazer o Robinho. E trazer o Robinho só se transformaria em algo viável de um clube que devia o que devia, sem dinheiro no caixa, se a gente usasse a criatividade. E imaginamos que o Robinho tinha um potencial de imagem passível de interessar as agências de propaganda para os seus clientes. E assim, o Robinho veio com um salário europeu menor que ele ganhava lá, porque ele estava desesperado para voltar, mas certamente muito acima do padrão do futebol brasileiro e muitíssimo acima daquilo que a gente achava que podia pagar. Ele se autofinanciou. E toda a remuneração recebida no empréstimo que foi de graça, o Santos deve ter respondido por algo como 15% apenas. E o Robinho mudou a cara. O Robinho trouxe a sua experiência, ajudou a formar a cabeça do Neymar, do Ganso, do André, deu confiança. Todo mundo lembra, no primeiro semestre de 2010, essa linha do Santos era praticamente imarcável. Pareciam zumbis, cruzando a área de todos os lados, quando você menos esperava, aparecia um deles para concluir, e goleadas históricas foram novamente registradas pelo Santos. Trazer o Robinho não era simplesmente um reforço técnico importante, mas era uma ação de marketing. Nós, até então, não tínhamos patrocínio na camisa principal. Tínhamos cedido nosso espaço para uma entidade de preservação da natureza, a WWF, simplesmente para não deixar a camisa totalmente branca. Com a vinda do Robinho, nós movimentamos o mercado da comunicação. O Robinho era um ícone, o Robinho era um ídolo e era um alavancador da imagem do Santos, especialmente combinado com os jovens Robinhos que estavam nascendo naquela época. E a chegada do Robinho também foi um espetáculo midiático. Era dia 2 de fevereiro, um sol inclemente, primeiro dia de aula, na segunda-feira, em que as crianças voltavam aos bancos escolares. Ao meio-dia, no calor da Baixada Santista, eis que desce um helicóptero no gramado, o estádio com 12 mil pessoas, ocupando todos os lugares. Tinha tido um show do Chorão e dos seus colegas, do grupo Charlie Brown, e desce um helicóptero do céu, salta no aparelho, Rei Pelé, e abre a porta do príncipe Robinho, adentado no gramado da Vila Belmiro. Viu mais de 400 jornalistas do mundo todo esperando esse acontecimento que rodou as páginas dos jornais de todo o mundo. Era o assoprão primeiro que nós tínhamos que lutar para que o clube fosse competitivo. Resultados desta política. Em 2010 conquistamos o Campeonato Paulista e conquistamos a Copa do Brasil, com recorde de gols, 180 gols na temporada. Esse número é muito significativo. Eu me lembro, meu pai me contava, em 1927 a 1929, o Santos foi o primeiro paulista a romper a barreira de 100 gols num ano. Nós voltamos a repetir a história com 80% de acréscimo. 180 gols marcados no mesmo ano. O Santos não conquistava um título nacional e outro estadual no mesmo ano, desde 1968, época áurea ainda do Pelé. A conquista do Bipaulista no ano seguinte e do tricampeonato da Taça Libertadores da América, depois de 48 anos de espera. O Santos representou o futebol brasileiro no Mundial de Clubes do Japão e mesmo tendo perdido de uma maneira clara e cristalina o Barcelona por 4-0, nós fomos um dos dois melhores times do mundo naquele ano. A conquista desse ano do tricampeonato paulista pela terceira vez na história. Um clube de São Paulo não conquistava esse título
desde 1969. E quebramos aquela maldição folclórica que diz que os clubes, nos seus centenários, não ganham títulos. A gente começou o ano de centenário com o título de campeão paulista. E ainda temos chance de manter a média de um título a cada 6 meses, desde que nós assumimos. A cada 6 meses o Santos ganhou um título importante desde que nós assumimos. Nós vamos disputar o segundo jogo da Recopa, o vencedor da Libertadores de 2011, o vencedor da Copa Sul-Americana, agora no dia 26 de setembro, contra a Universidade do Chile, com quem empatamos lá em Santiago. Portanto, com chance efetiva de ganharmos um título no segundo semestre, mantendo a média de um título a cada 6 meses. Tivemos uma vitória também importantíssima. De acordo com uma classificação do resultado na pesquisa no início dos anos 2000, havia na distribuição de cotas de televisão os clubes chamados Grupo A, formado pelos que mais torcida apresentavam: Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo. E o Santos não era desse grupo, também não era do Grupo B, formado por times com características mais regionais. O Santos era um pouco fora da curva. Ele era um sub-A ou um super B. Ganhava menos que os grandes e ganhava mais do que os times médios. Nós achamos que essa situação não era razoável, não era justa, especialmente porque o Santos já tinha voltado a dar sua cara nos campeonatos que participava. O Santos já era um time que gerava audiência. E a gente sabe que a remuneração que a televisão paga para o clube é resultado da audiência que o clube gera. A audiência gera patrocínio, o patrocínio gera dinheiro. Nós conseguimos finalmente incluir o Santos no grupo dos 6 clubes considerados pelo Ibope de dimensões nacionais, que são Corinthians e Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Vasco. O Flamengo e Corinthians num patamar um pouco acima, dado ao tamanho expressivo da sua torcida e da sua audiência. O Santos antecipa a renovação dos contratos de publicidade e aumenta os valores de patrocínio em 500% em relação a 2009. É um dos poucos times brasileiros que neste ano vendeu todas as suas cotas de patrocínio em uniforme desde o começo do ano. O centenário do Santos teve a maior repercussão entre as comemorações desse porte no Brasil. Uma ação de marketing extremamente inteligente, promovemos uma fantástica pelada no gramado da Vila Belmiro, em que 100 crianças escolhidas ou sorteadas entre filhos de sócios e crianças carentes enfrentaram os 11 titulares do Santos num verdadeiro happening futebolístico que terminou com um enorme bolo de aniversário. Eu estava do lado de uma das minhas filhas, eu tenho 6, essa especialmente ordeira, preocupada com os caminhos naturais da higiene e da limpeza. Logo depois que acendeu a vela, aconteceu o que para mim era óbvio: a guerra de pedaços de bolo que o Neymar começou. E daí a 3 minutos o bolo virou objeto de arremesso, todo mundo saiu com a cara lambuzada e as migalhas do bolo se espalharam pelo gramado. E minha filha dizia: pai, como é que você permite isso? Vai ter jogo amanhã? Pô, futebol é espetáculo, futebol é alegria. Passa um aspirador aí e o bolo vai embora. Mas esse episódio gerou também uma cobertura de mídia fantástica. Lançamos um livro 100 anos de futebol arte, que está entre os mais vendidos esse ano, e fizemos a estreia do filme 100 anos de futebol arte. Um filme que já vendeu mais de 30 mil cópias, já participou e foi premiado em festivais. E para quem gosta não só do futebol como do esporte, mas quem gosta da emoção gerada pelo futebol, sugiro que tenham acesso. Aluguem ou comprem e levem uma caixinha de lenço de papel, que normalmente mesmo, não sendo santista, as pessoas ao final choram no lado humano que o filme mostra de uma maneira exemplar. Bom, conseguimos também, em função da mudança de imagem em relação à Confederação, uma pretensão que já tinha mais de 40 anos. O Santos havia sido campeão brasileiro, representado o Brasil na Libertadores como tal, na
época em que os campeonatos eram organizados pela antiga CBF. Por razões que eu desconheço, só era considerado campeão brasileiro aqueles que ganharam o título depois da constituição da CBF. Não nos parecia justo, primeiro, porque não recusamos o título de campeões mundiais com a seleção com a camisa da CBD. 58, 62 e 70 era a CBD, que era a entidade do futebol brasileiro. Fizemos um movimento, contratou-se um dossiê volumoso, extremamente convincente, que abrigava os interesses do Santos, do Palmeiras, do Botafogo, do Cruzeiro, do Bahia, salvo engano, do Fluminense, em que se demonstrava, com recortes de imprensa, com depoimentos, com as palavras dos dirigentes, que os títulos brasileiros dos anos anteriores à criação da CBF eram realmente títulos brasileiros. Resultou de que o trabalho foi entregue em mãos do presidente da CBF, que acabou levando os seus departamentos técnicos e outorgando, com um atraso de 40 anos, as 7 medalhas restantes que o Santos não tinha. De tal sorte que o Santos é legítima e oficialmente reconhecido como octacampeão brasileiro. Tem um caso, se vocês tiverem um minutinho, é interessante. Nós preparamos um audiovisual, um depoimento do Ademir aqui, do jogador do Cruzeiro, do Tostão, do Botafogo. O presidente da CBF assistiu e, no final, o vice-presidente do Botafogo de um lado, o vice-presidente do Cruzeiro do outro, eu disse: presidente Ricardo Teixeira, o time desse senhor gerou um dos mais notáveis jogadores de futebol do mundo, o ponta-direita Mané Garrincha. O time desse outro senhor gerou um dos mais inteligentes atletas que ganharam o título mundial pelo Brasil, o Tostão. E o meu time abrigou o melhor jogador de todos os tempos, o Pelé. Acredite o senhor, os 3 são campeões do mundo e nenhum é campeão brasileiro. Isso tem lógica? Não. Eu acho que isso talvez tenha sido o argumento final que fez com que a CBF reconhecesse. Bom, outros destaques: mudanças pontuais nas comissões técnicas, fortalecimento da filosofia de revelação de talentos na categoria de base. Eu estou aqui em frente ao Antônio Lopes. Quero te dizer, Antônio, que eu nunca dei um único palpite na escalação do time. Não tenho a pretensão de que sempre o Muricy caia para a esquerda, alce bola na área. Eu sou presidente do clube e o treinador profissional que entende e vive o campo é ele. Então, o Santos tem uma comissão técnica que é absolutamente soberana na indicação e na aprovação dos jogadores que devem vir ou que devem sair. A gente simplesmente procura viabilizar os desejos e as necessidades da comissão técnica. Revisão das parcerias e maior preservação das percentagens do clube dos atletas de base. Quando eu assumi, o Santos tinha em média 49,8% dos direitos econômicos dos jogadores da sua base. Era festa de babete. Todo mundo ficava um pedaço e o Santos acabava minoritário, ele que investia na formação e na qualificação do futuro profissional. Hoje esse percentual é no mínimo 73% do Santos. Os 27 restantes podem ser rateados entre a família do atleta e seus empresários. Contratamos a Rainha Marta, recontratamos e conquistamos a segunda Libertadores feminina. Montamos um time adulto de futsal durante 2011, com o craque Falcão, o melhor do mundo nas quadras, e outros 6 atletas que servem à seleção brasileira. E conseguimos o título de campeão brasileiro sem nenhuma tradição do esporte. Muitos saberão me perguntar: e por que terminou? Em cima do princípio de que eu não gasto mais do que arrecado, nós entramos no futebol de salão viabilizado o seu custo com o patrocínio na camisa. O patrocinador, depois de 2 meses, transformou-se numa figura de inadimplência. E o Santos teve que tirar dinheiro do próprio caixa para bancar o time campeão brasileiro. Achamos que não existe atividade de fim do Santos, que leva o Santista a ser sócio e a torcer pelo peixe. Não é nem o futebol feminino, nem o futebol de salão, é o futebol de campo. E não podemos desviar o nosso foco. Infelizmente, tivemos que terminar com o time, salvo alguma coisa, como 8 milhões de reais por ano. Estruturação e pioneirismo na montagem e desenvolvimento de uma área focada em gestão de carreiras. Isso é importantíssimo despontar quando veio a primeira sede em cima do Neymar, do Chelsea, da Inglaterra,
A proposta dos ingleses era mirabolante. Pretendiam, entre outras coisas, ajudar a família, empregar o pai, a mãe, a irmã do Neymar, oferecer ensino, cuidar da imagem dele e oferecia o pagamento da multa liberatória, que era 35 milhões na época. E eu resisti. Eu disse não. Tive a coragem, a insanidade ou ousadia de perceber que 35 milhões de euros não iam mudar a história do Santos. Provavelmente esse dinheiro seria consumido no pagamento das dívidas que nós havíamos herdado e que já tínhamos equacionado, ou em contratações que muitas vezes acontecem equivocadas. Bati o pé e contrapropus ao Neymar que a gente iria cuidar da carreira dele no Brasil. Iríamos estabelecer um sistema profissional de acompanhamento de um jogador que já era um craque e iríamos cogitar da transformação dele num ídolo. O ídolo e o mito são perenes, não depende, não tem prazo de validade. O Pelé é um jogador que até hoje ganha em cima da sua imagem. Então, trabalhar um atleta com o potencial do Neymar tinha que ser objeto de uma ação profissional e montamos um plano de organização de carreira. Os ficos do Neymar em 2010, diante do assédio do Chelsea em 2011, bom, 2011 foram os 4 meses mais complicados da minha vida. O assédio dos 2 grandes espanhóis era alguma coisa de enlouquecer qualquer mortal. Eu, durante 4 meses, continuei dizendo não, não e não. As pessoas não acreditavam. Eu estava falando sério. Houve um veículo que publicou na primeira página que o Neymar tinha sido vendido para o Barcelona. Não foi. 15 dias depois, publico na primeira página que o Neymar tinha sido vendido pelo Real Madrid. Também não foi. E nas 2 notícias, não tiveram cuidado de perguntar para mim se eu tinha vendido ou não o Neymar. E a resposta, obviamente, seria não, como aconteceu. O Neymar, até hoje, jogando no Santos e cada vez mais prestigiado em termos internacionais. Para manter um elenco vencedor, é preciso, a receita é relativamente simples. É preciso reforços emblemáticos, poucos, mas é preciso, como o Elano, que tinha uma história no Santos e nos ajudou a conquistar o Rio Paulista e o Treino Libertadores. O Borges, que veio para o Santos e foi artilheiro do Brasileirão de 2011. E o importante é mesclar esses jogadores mais rodados com as jovens revelações que aos poucos vão entrando no time principal. Esse é o DNA do Santos. Desde 1955, quando já me dava por gente, eu vejo o Santos ter sucesso quando valorizava os jogadores formados na própria base. A base do Santos talvez seja o foco mais importante do nosso investimento e da nossa atenção. Temos o Vitor Andrade, um menino ainda com 16 anos, que começa a entrar aos poucos no time e tem demonstrado um potencial absolutamente fantástico. No comando temos o Muricy Ramalho, um dos técnicos mais vencedores da história do futebol brasileiro. No Santos já conquistou 2 paulistas e 1 Libertadores e acabamos, há 30 dias atrás, de renovar o seu contrato até 2013. E o Muricy é um treinador em que eu tenho a mais absoluta confiança, porque eu e ele temos uma característica em comum. A gente fala a verdade e a gente não tem medo de falar. Se eu tiver alguma queixa, alguma reclamação, eu falo direto com o Muricy e a mesma coisa que ele faz comigo. Ontem ainda nós falamos no telefone no começo da noite, há uma identidade de projeto e de princípios. Ambos somos obsessivos pelas vitórias e acho que ele é capaz, um maestro, capaz de conduzir esses meninos da vida, esses atletas que vão gerar muita alegria no futebol brasileiro com a sua competência e experiência. 33 meses depois que a gente assumiu, ganhamos 5 títulos conquistados no profissional, 1 a cada 6 meses, 3 no feminino, 1 no futsal e mais de 10 em todas as categorias de base. As dívidas ou foram quitadas ou os empréstimos renegociados. Ampliamos as fontes de tal sorte que eu não preciso vender jogador. O meu orçamento anual não contempla 1 centavo de venda de jogador. É possível que tenhamos que vender quando a vontade do atleta predomina e os interesses públicos são resguardados. Foi assim com o André, foi assim com o Wesley, foi assim com o Jonathan. Mas, em princípio, o Santos não é um clube vendedor. Nós não planejamos
cobrir um orçamento deficitário em termos operacionais com alienação de patrimônio. Se vier, vem por acaso. O Santos foi o time que mais apareceu na televisão brasileira nesses 33 meses. Ampliamos as fontes de receita, subimos de 70 milhões em 2009 para 190 milhões em 2011. Ultrapassamos a marca de 30 mil novos sócios na gestão, mais do que nos 10 anos da gestão anterior. Hoje nós temos 50 mil sócios adimplentes do Santos. Investimos nas mídias sociais. A Santos TV é a maior TV de clube do mundo. Ela tem uma média de mais de 2 milhões de visitas por mês no YouTube. Mais do que Real Madrid, mais do que Barcelona, mais do que os grandes clubes europeus. E é fornecedora de conteúdo para as emissoras de televisão. Temos uma emissorinha de televisão montada que toma o dia a dia do Santos e acaba gerando conteúdo que, distribuídos pelas emissoras de rede aberta e TV fechada, geram a divulgação do nome do Santos e dos seus patrocinadores. Crescimento do valor da marca dos principais clubes brasileiros em 2010 e 2011, segundo um estudo feito pela BDO, mostra o Santos crescendo mais de 45% em relação aos nossos companheiros alvinegros, e crescendo também, não chegaram aos 15%. Isso é uma demonstração de que a minha tese de que manter o Neymar ela podia ter um efeito perverso no aumento dos custos, que não teve. O Neymar, com seus contratos de publicidade, gera um desembolso modesto do Santos para mantê-lo. Mas ele teria a capacidade demonstrada nesse jogo, a capacidade de fazer com que a torcida do Santos cresça. Muitos aqui não são santistas, têm filhos pequenos. Eu sei como é difícil administrar a família com meninos de 4, 5 anos que, apaixonados pelo Neymar, acabam virando santistas potenciais. Tem um exemplo engraçado, o filho da Patrícia Morim, minha amiga presidente do Flamengo, que me ligou depois daquele jogo emblemático que o Santos perdeu e eu não saí triste do estádio, aquele 5-4, o gol antológico do Neymar. Ela me disse que estava em Orlando, na Disney, com os 4 filhos, e que o menorzinho, antes de começar o jogo, disse a ela: mãe, tem uma coisa para te contar que você vai ficar bravo. E ela, uma generosa mãe, falou: fala, meu filho, a mãe está sempre aberta aos problemas das crianças. E ele disse: mãe, porque agora eu torço para o Santos por causa do Neymar. Bom, ela me contou e me pediu uma camisa de gravata para o Neymar. Nesse mesmo dia que ela passou para pegar a camisa do Neymar, que eu tinha preparado, o Santos jogou com o Vasco e perdeu em São Januário. Antes de começar o jogo, o Roberto Dinamite, meu amigo presidente do Vasco, foi ao vestiário e me contou que a mulher dele fazia anos no dia seguinte, que era apaixonada pelo Neymar, queria como presente uma camisa em dedicatória do moleque. Eu dei e ele provavelmente fez bonito com a mulher, dando o presente que ela queria. Mas esse fenômeno, é um negócio que independe de mim, não é nenhum mérito meu. Talvez eu tenha tido a coragem de vislumbrar esse cenário como possível. O Santos crescer a sua base permanente de sócios e de torcedores. O Departamento de Futebol de Base avaliou nesse período mais de 12 mil atletas. Os direitos federativos subiram de 51,5% para 73%. Em 2011, as 5 categorias de base chegaram a semifinais do Campeonato Paulista, fato inédito na história do clube. Fomos campeões do torneio de matrícula sub-13, representando a seleção brasileira no Prêmio Estado de Santiago de Aranha. Ganhamos a Copa Internacional Aerofarma no sub-20, campeões paulistas no sub-13 e no sub-17, além de vice sub-15 em 2010, campeões paulistas sub-11 e vice no sub-17 em 2011. E, finalmente, o Estatuto foi uma obra lapidada durante mais de um ano, com a consultoria de um dos mais notáveis escritórios de advocacia do Brasil, submetido à apreciação do Conselho, foi aprovado por unanimidade. Em respeito às disposições do Código Civil, levamos o texto do novo Estatuto à apreciação e aprovação de todos os sócios. Tivemos um resultado de 92% de aprovação. O Estatuto do Santos hoje é um modelo, há coisas ainda a arredondar, como qualquer trabalho, mas ele foi revisitado pelo ministro Aldo Rebelo, que adorou a ideia e que quer distribuir para os clubes com o esboço de um paradigma de uma nova relação do clube com seus sócios
e com o seu patrimônio. Basicamente é isso. Desculpem se me estendi, desculpem se introduzir alguma brincadeira com a minha teoria de que Deus é santista, que não é teoria, é minha convicção. Espero que tenha sido útil ao conhecimento de vocês. Estou aberto se alguém quiser perguntar.